Graça e paz esteja convosco no nome do Senhor Jesus. Pastor Jaci da Assembleia de Deus, em nome de Jesus, um momento com Deus. Gostaria de estar hoje comentando com você algo muito especial, a qual muitos usam com abuso e faz com que os verdadeiros sofram. E outros não usam porque tem outro meio. E também para que não prejudique o questionamento dos que estão errados. Quero falar de Ezequiel 34, que a palavra é clara: os falsos pastores, os mentirosos que comem a lã e comem também toda a gordura da ovelha. A palavra vai estar dizendo, onde nós vamos estar lendo, no nome do Senhor Jesus, que Deus nos deu o direito de pregar o Evangelho e comer do Evangelho. Nos deu o direito de trabalhar no nosso trabalho secular e nos alimentar do nosso trabalho secular. Então, primeiramente, eu quero saudar com a paz e a graça do Senhor e fazer uma oração. Amado Deus Pai, Santo de poder e de glória do nome do Senhor Jesus, que este entendimento possa vir sobre toda esta terra. Este canal, Senhor, que o Senhor está abrindo para este momento com Deus, possa estar verdadeiramente tirando aqueles que estão abusando daquilo que o Senhor escreveu e aqueles que estão sofrendo por não poder fazer exatamente aquilo que o Senhor também deixou registrado para os ministros do altar. Que o Senhor possa estar abençoando a vida daquele que está nos assistindo, talvez se encontra no hospital, no leito de enfermidade, talvez com alguma perseguição, alguma perturbação, alguma tribulação, talvez alguma tentação, caia por terra. Eu repreendo como ministro da palavra do Senhor, o anjo da igreja da Assembleia de Deus, Templo do Espírito Santo de Três Rios. Eu repreendo na sua vida todo mal, no nome de Jesus. Amada, meu amado, você que tem um interesse nesse assunto, porque é polêmico, muito polêmico, sobre o recebimento, sobre a obra que nós fazemos para Deus. A palavra, ela é clara e ela está em 1 Coríntios. É uma carta aos Coríntios que Paulo deixa. Em 1 Coríntios capítulo 9, se você ler, especificar, estudar, você vai entender claramente que esse direito não é dado pelo homem. Esse direito é dado por Deus. Vamos ler e vamos entender um pouco da palavra de Deus. A palavra de Deus em 1 Coríntios, no capítulo 9, diz: a liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu, Paulo, ou diga, apóstolo, né? Que ele é o Paulo, então vou ler conforme está. Não sou eu, apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor em Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Que jamais milita à sua própria custa. Vou repetir. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Digo eu isso segundo aos homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura,
tem Deus cuidado dos boi? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhemos as carnais? Vou repetir o 11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administraram o que é sagrado come do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor ao que anunciam o Evangelho e que vivem do Evangelho. Olha que maravilha o Senhor está nos dando. Olha que maravilha o Senhor está nos mostrando através desta palavra. Paulo aqui está fazendo reivindicando que ele tem o direito de comer e de beber para viver, porque ele prega o Evangelho. Então todo aquele que faz a obra de Deus e não tem outro ganho, outro custo, mas tira todo o seu tempo para fazer a obra de Deus, ele é sustentado pela obra de Deus. Porque até mesmo aqui a palavra vai dizer que até o boi, na lei de Moisés, diz que até o boi você não pode deixar ele sem comer se ele está puxando a carroça, se ele está puxando e trabalhando. Não ata a boca dele, deixa ele comer capim, deixa ele à vontade de comer porque ele está trabalhando. E se ele está trabalhando, ele tem direito de comer. Quem prega o Evangelho tem direito de comer e participar do Evangelho. É uma coisa simples, é uma coisa que nós temos o direito. E a palavra nos reserva isso, nos mostrando com tranquilidade que nós devemos de viver conforme a palavra. Então Paulo vai estar dizendo claramente no 4, 1 Coríntios 9, versículo 4, não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os do Senhor e de Cefas? Ou seja, eles achavam que eles podiam fazer, mas Paulo não. Aí ele fala, então quer dizer que somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Nós temos que trabalhar e fazer a obra. E ele está dizendo, é pesado. Amado, que nós não venhamos ser pesado para o irmão. Se o teu irmão não tem aonde tirar e ele faz a obra, sustente ele. Ele é o seu pastor, ele é o seu sacerdote. O sacerdote é alimentado pelo povo, mas ele tem que ser sacerdote, tá, irmãos? E alimentado pelo povo não é carro, avião, helicóptero, não é nada dessas coisas ricas. É o alimento, é o sustento, é a dignidade. E aqui está falando exatamente isso. Ele fala, quem jamais milita a sua própria custa? Ou seja, quem fica lutando para a sua própria custa, quem milita, quem consegue fazer isso pela sua própria custa. Ou seja, você para de trabalhar, você não tem ganho de lugar nenhum, você faz a obra, cura todo mundo, ajuda todo mundo e come o quê? Ninguém te dá nada, ninguém doa, e para doar é um sacrifício. Amado, ele diz aqui, ó, quem jamais milita a sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto. Ele está dizendo quem é que faz todas essas obras e não verdadeiramente dessas obras vive, dessas obras comem.
Nós precisamos entender isso, meu amado. E ele vai dizer exatamente, ou quem apacenta o gado e não come do leite dele. Então você cria o boi, alimenta o boi, sustenta o boi, e na hora de se alimentar, para fazer o queijo, vender, você não vai usar. Então ele vai dizer, digo isso segundo os homens, ou segundo a lei também. Ela vai dizer a mesma coisa. E ele diz, porque a lei de Moisés está escrito, não atarás a boca de um boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois e não cuida de nós? Se o boi que trilha, ele tem o direito de comer, não tapa a boca dele. E o pastor que prega verdadeiramente e apacenta as ovelhas, come o quê? As ovelhas não tratam do pastor, as ovelhas não faz nada para o pastor, não dá o alimento ao pastor, como ele vai viver, irmãos? Porque toda vez que você vê um chamado pastoral, ele é um empresário, larga da empresa para ser pastor. Já cai o rendimento dele, já é outra vida, não é a mesma, por causa do chamado. Isso é certo, quem é pastor sabe do que eu estou falando. E aí vem a ovelha e vai dizer, mas o pastor, ele agora... Não, irmãos, você precisa ajudar, você precisa se conhecer. Olha, você precisa ter uma consciência muito profunda sobre isso. O quê? Alimentar o seu sacerdote, para que ele possa ter uma vida de sustento, para sustentar você com alimento espiritual. E ele vai dizer aqui agora exatamente isso, ele diz do 10, 1 Coríntios 9, 10, ou não diz certamente por nós, certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se eu estou fazendo uma grande obra para o Senhor e esta obra é para o Senhor, eu começo agora a me alimentar, me sustentar com o tempo que eu trabalharia secular, eu trabalho agora para a igreja e pelos irmãos e para Deus, eu como o quê? Então aqui Paulo está dizendo exatamente isso e ele diz, se nós vos semeamos as coisas espirituais, se eu estou pregando o evangelho, fazendo o apacentamento das ovelhas, cuidando de alma, expelindo o demônio, curando o enfermo no nome de Jesus, é o que ele está falando. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será que é muito que de vós recolhamos as carnais? Porque se eu faço o espiritual, será que é muito você ofertar para que eu possa comer e me sustentar? A mim e a minha família? E aí ele vai estar dizendo exatamente isso. Ele abriu mão, porque ele fazia cabanas, ele trabalhava o tempo todo para poder se sustentar. Quando não dava mesmo, ele era sustentado pelos irmãos. Mas quando ele tinha um tempo livre, Paulo trabalhava, irmão. Paulo trabalhava. Para não forçar, ele trabalhava, tendo o direito como apóstolo de ser alimentado pela igreja. E todo pastor tem, ele trabalhava. E a palavra vai estar dizendo no 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo? Quem administra o que é sagrado come o que é do templo. Está escrito em 1 Coríntios 9, versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo. Tudo que é levado para o templo, ele vai comer. É necessário que as ovelhas sustentem o templo. Está em Malaquias 3:10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, para os sacerdotes e os levitas comerem. Sempre foi assim. Eles não tiveram herdade nem terra. Eles vivem da igreja. Por isso, nesse momento, vai estar dizendo aqui, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. 1 Coríntios 9, versículo 14. Se você prega o evangelho, viva do evangelho. Não tenha esse preconceito, tá, meu amado? Pastor, se você trata de uma ovelha e de um grupo de pessoas que verdadeiramente são cristãos, eles vão sustentar a igreja.
e a igreja vai sustentar você. É lícito, é moral, é direito que você possa comer e beber dignamente e sustentar a sua casa. Como ele diz, não podemos levar uma irmã, uma mulher, irmã, uma esposa, um filho, também é direito, tá bom? Não fique com o seu coração preso a isso. Ah, mas eu não posso tirar. Se você não tirar, você vai passar fome, porque a obra de Deus, ela é verdadeiramente uma obra. Por isso chama de obra. E amados, trabalho nenhum do mundo é tão trabalhoso quanto cuidar de almas. Pode acreditar, quem cuida sabe. E eu faço isso com amor, no nome de Jesus. Por isso eu abençoo você. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo de Deus, abençoe todos esses, meu Deus, que são ovelhas da tua casa e que sustentam o templo e também os seus pastores, os seus mentores, os rabi. Senhor, para eles o Senhor disse, eu dou a semente para que eles semeiam, e eles semeando, aqueles que pregam o evangelho estará sendo alimentado. Chegou a hora de você alimentar o seu pastor em nome de Jesus. Amém?